Aleluia. Glória a Deus. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Nesse primeiro momento eu gostaria de pedir aos irmãos que orem pelo meu neto Lucas, que foi constatado que ele está com dengue. Para Deus guardá-lo, né, e ele se restabelecer prontamente. Os irmãos sabem que o governo está subnotificando os casos de dengue. O negócio já é uma epidemia, está no Brasil todo isso aí. E o Distrito Federal é um dos estados onde há maior número de pessoas infectadas por aquele mosquito tão pequenininho, mas que tem matado gente e tem derrubado gente. Né, queridos? Eu costumo dizer o seguinte, todo ano tem uma coisa aí, é o ninho, laninha, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, o que está acontecendo no mundo é Deus dando uma sacudida na terra. Sacode a terra, é terremoto, é maremoto, porque ele não está satisfeito com aquilo que as pessoas estão fazendo no mundo. E também a sua igreja. Porque a Bíblia diz que o juízo de Deus começa pela sua casa. Tá certo? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. No livro que escreveu Lucas, no capítulo de número 24. Todos acharam? Capítulo 24. Lucas não era apóstolo, ele era médico, mas ele escreveu esse evangelho que leva o seu nome, de uma maneira assim muito detalhada. E esse episódio que nós vemos aqui, no texto que eu vou ler, só ele escreveu. Diz assim: e eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondeu um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés
e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para o mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu. E abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos chegando aí na semana da Páscoa. E eu costumo dizer para os irmãos que as igrejas evangélicas, elas não deveriam entrar nesse negócio que acontece aí no mundo, né? Porque a nossa Páscoa, queridos, é Jesus. Essa Páscoa que eles estão aí dizendo se refere à Páscoa dos judeus, que não tem nada a ver conosco. O apóstolo Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa, né? Esses dias eu entrando no mercado, eu olhei e fiquei alegre, porque tem poucos ovos de Páscoa. O negócio está tão esquisito que antigamente eles enchiam aqueles negócios lá de ovo de Páscoa. Aí você passa ali e vê um ovinho pequenininho, R$ 90, cento e tantos reais. É muita vontade de comer ovo de Páscoa, é ou não é, irmãos? É de chocolate, porque eles inventaram que coelho bota ovo. Eu nunca vi isso, né? Mas é o coelhinho da Páscoa. Coelhinho não tem nada a ver com Páscoa, tá certo? Mas a gente, às vezes, traz ainda aquelas tradições que a gente aprendeu, né? E às vezes a gente traz para dentro da igreja, faz ovinho, dá chocolate, dá bombom, dá não sei o quê. Deixa passar, estou dizendo para você que comer chocolate é pecado não, viu, irmão? Mas nesse período aí, não fique apavorado, né? Esse período de comer bacalhau, vai lá comprar um bacalhau, 300 contos, 1 quilo de bacalhau. É vontade enorme de comer bacalhau. Bacalhau é bom, irmão? É ou não? Muito bom, né? Mas tá caro. Tá caro. Vai comprar um peixe para você ver o valor de um peixe, 1 quilo de um peixe daqueles ali, um salmão, um negócio daqueles, é 200 contos, meu irmão. Como filé de merluza, que é mais barato, é R$ 38, né? É R$ 38, né? Mas, queridos, o importante é que Jesus está vivo, né? Eu quero fazer aqui uma coisa diferente. Quem que é professor aqui? Levanta assim a mão. Quem é professor da aula? Eu já fui professor, viu? Por isso que eu estou falando. Eu dei aula naquele tempo que tinha supletivo lá do 2º grau. Eu dei aula de matemática. Foi o meu primeiro emprego, foi aquele, né? Porque eu era muito bom de matemática. Hoje eu não tenho mais essa pretensão, não. Mas quando os meus filhos estudavam no colégio militar, né, que traziam aquelas tarefas difíceis lá de matemática, eu ensinava para eles, né? Todos eles estudaram lá no colégio militar, né, que é um bom colégio. Eu falei: olha, eu não quero que vocês vão para o colégio militar para serem militares. Se você quiser ser, tudo bem. Mas se não quiser, vocês vão para lá para aprender o que tem que ser aprendido. Não o que fazem hoje aí no Brasil, no ensino que eles estão trazendo para os nossos filhos. Querido, preste atenção naquilo que o seu filho está trazendo da escola, porque eles estão trabalhando de maneira terrível, ensinando o que não deve. Eu quero dizer para você, queridos, que Jesus, ele foi um professor, sim ou não? Foi um professor. Eu quero fazer aqui uma coisa aqui que eu achei muito importante. E eu quero dizer para você que hoje, nem Cristo aguentaria ser professor no mundo em que você vive. Ele não aguentaria. Porque na escola lá, se o professor reclamar, né, a mãe vai lá e bate na professora. É assim que as coisas estão acontecendo, né? Era para ser o contrário. A minha mãe, se fosse reclamar da gente lá em casa, pode se preparar, porque a surra seria grande. É como diz lá no Nordeste, a pisa, né? Né, irmão Flaviano? Tomava uma pisa de valor, né? Eu tenho uma irmã que mora aqui desde 75, e ela não era assim muito tranquila na escola, não.
Aí um dia chegou alguém lá em casa assim, Dona Maria, vá lá que a sua filha Graça está com o lápis enfiado na cabeça. Aí minha mãe, eu não quero nem ver. Eu disse, vá lá. Eu peguei, eu fui lá ver. Aí cheguei lá, estava com o lápis enfiado na cabeça. Por que isso, o que houve que está acontecendo isso? É porque ela chegou e bateu na menina que estava atrás, a menina chegou e puf, meteu o lápis na cabeça dela. Né? Aí eu fui, tirei o lápis, fui para casa e ainda tomou uma surra para aprender a não ficar fazendo bagunça na escola. Né? Era desse jeito, mas hoje eu vou ler aqui para os irmãos, depois eu vou ser sucinto naquilo que eu leio, porque é um texto importante. Diz assim: naquele tempo, Jesus subiu a um monte, seguido pela multidão, e sentado sobre uma grande pedra, deixou seus discípulos e seguidores, deixou que os discípulos e os seguidores se aproximassem. Eles os preparava para serem os educadores capazes de transmitir a lição da boa nova a todos os homens. Tomando a palavra, disse-lhes: em verdade vos digo, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque eles... Pedro o interrompeu. Mestre, vamos ter que saber isso de cor? André perguntou, é para copiar? Felipe lamentou-se, esqueci meu papiro. Bartolomeu quis saber, vai cair na prova? João levantou a mão, posso ir ao banheiro? Judas Iscariotes resmungou, o que é que a gente vai ganhar com isso? Judas Tadeu defendeu-se, foi o outro Judas que perguntou, né? Não fui eu que perguntou, foi Judas Tadeu. Tomé questionou, tem uma fórmula para provar que isso está certo? Tiago Menor reclamou, não ouvi nada com esse grandão na minha frente. Né? Tinha alguém que estava na frente dele que era grande, então ele não estava conseguindo enxergar. Então ele reclamou. Simão Zelote gritou, nervoso, mas por que é que não dá logo a resposta? E pronto. Mateus queixou-se, eu não entendi nada, ninguém entendeu nada. Um dos fariseus, que nunca tinha estado diante de uma multidão, nem ensinado nada a ninguém, tomou a palavra e dirigiu-se a Jesus dizendo, isso que o Senhor está fazendo é uma aula? Onde está o seu plano de curso e avaliação diagnóstica? Quais são os objetivos gerais e específicos? Quais são as suas estratégias para a recuperação dos conhecimentos prévios? Caifás emendou. Fez uma programação que inclua os temas transversais e atividades integradoras com outras disciplinas e os espaços para incluir os parâmetros curriculares gerais, elaborou os conteúdos conceituais, processuais e atitudinais. Pilatos, sentado lá no fundão, disse a Jesus, quero ver as avaliações da primeira, segunda e terceira etapas e reservo-me o direito de, ao final, aumentar as notas dos seus discípulos para que se cumpram as promessas do imperador de um ensino de qualidade. Nem pensar em números e estatísticas que coloquem em dúvida a eficácia do nosso projeto. E vê lá se não vai reprovar alguém. E foi nesse momento que Jesus disse, Senhor, por que me abandonaste? Essa é a história toda de Jesus. Por que me abandonaste? Né? Então a gente está vivendo hoje uma dificuldade enorme, porque na escola não querem ensinar o que deve ser ensinado, querem trazer ideologias para a escola. Queridos, a palavra de Deus é a verdade? É a verdade. Eu lendo o Salmo 119, quem já leu aqui o Salmo 119? Quantos versículos tem o Salmo 119? 176 versículos. A gente fala que o capítulo tal, mas na verdade, querido, o livro de Salmo ele não tem capítulo, ele é um inário. Ele é o inário do povo de Israel. E eu lendo ali o Salmo 119, eu
vi que este salmo ele fala pelo menos 40 vezes o que é a palavra de Deus. Vou falar aqui apenas 14. Diz assim, o salmo diz que a palavra de Deus purifica. Diz que Deus dirige. Diz que quem lê a palavra do Senhor evita pecar. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então não quer pecar? Esconda a palavra de Deus no seu coração. Diz o salmo que a palavra de Deus vivifica. Vivifica. Se você está assim desanimado, leia a palavra porque ela vivifica. A palavra fortalece, a palavra ensina, a palavra é a verdade, a palavra é consolo, a palavra é melhor que ouro e prata. Não é? Tem um hino aí que é cantado por um cantor famoso que diz que nós somos ouro puro de Ofir. Isso é conversa, querido. Isso é conversa. Nós não somos nada. Nós somos pecadores. Ele é que é tudo para nós. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é consolo. A palavra de Deus dá alegria. A palavra de Deus é lâmpada. A palavra de Deus é luz. E a palavra de Deus dá sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o texto que nós lemos está falando de dois discípulos que depois de verem Cristo morrer, eles ficaram desanimados e resolveram ir para uma localidade chamada Emaús. Ficava a mais ou menos 17 quilômetros da moderna Jerusalém que nós temos hoje. E eles foram caminhando e conversando sobre tudo que havia acontecido. E reclamando, ele falou que ia ressuscitar, mas até agora, nada. Até agora, nada. E dizendo, agora nós vamos embora, né? Vamos viver a nossa vida. Então eles ficaram tristes. Ficaram tristes. Queridos, quando nós entramos em crise, alguém aqui nunca teve uma crise? Todos nós temos crises, evidenciadas por muitas coisas. Eles estavam em crise. E eu quero dizer para você, queridos, quando nós estamos em crise, a melhor coisa que nós podemos fazer é falar pouco. Falar pouco. A Bíblia diz que nas muitas palavras estão os muitos erros. Né? Então, os pregadores itinerantes, eles gostam muito de falar 1 hora, 2 horas. Né? E naquela 1 hora e 2 horas que eles falam, muitas coisas erradas são ditas. Às vezes atropelando até a palavra de Deus. Queridos, prestem atenção no que eu vou falar. Agora, nessa semana que passou, um determinado líder evangélico, ele fez uma aliança com o governo da Venezuela. Ele tem uma emissora de televisão lá, e para que ela não fosse fechada, ele disse que nós apoiamos o seu governo, mesmo que ele seja do inferno, porque é do inferno aquilo lá, e não é governo que Deus queira para as pessoas que estão morrendo de fome. Você se lembra que a gente recebeu aqui um monte de venezuelanos, nós cuidamos deles, a gente dava cesta básica para eles, porque eles fugiram, porque as pessoas não têm o que comer. Lá em Cuba está lá agora o povo tudo na rua, não tem o que comer. Aí diz, não, é os Estados Unidos que é o culpado. Quantos anos faz que aquele povo está debaixo daquele jugo feroz? Mais de 60 anos. E está lá, é um país acabado. Mas para muita gente aqui no Brasil, é um exemplo. É um exemplo do que não presta. Né? Então aqueles discípulos estavam lá reclamando. Queridos, se Jesus falou para você, tenha certeza de que ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Sim ou não? Sim. Jesus falou que ia ressuscitar. Caminhando. Aí, de repente, Jesus chega aí
aparece no meio deles ali no caminho. Você já parou para pensar, querido, por que, que os discípulos não reconheciam que era Jesus? As mulheres não reconheceram. Por quê? Você já parou para pensar? Eles não conheciam Jesus? Conheciam ou não? Eles conviveram com Jesus. Eles conheciam. Mas eles não reconheceram que aquele que estava ali era Jesus. Jesus vai e entra na conversa. O que é que vocês estão falando? Aí eles ainda deram uma de engraçado, disseram assim, olha, você é um viajante aí? Você não sabe o que é que aconteceu nesses dias? Esses dias que eles estão falando aqui, querido, não era domingo, não era segunda, não era terça, não era quarta, não era quinta, era sexta-feira. Sexta-feira, quando Cristo foi crucificado. Eu quero dizer para vocês, queridos, que aqueles homens tinham na sua mente a figura de Jesus Cristo lá na cruz. Jesus estava deformado. Estava deformado. Ele apanhou, tomou mãozada, né? Ele foi empurrado. Eu me lembro que a gente cantava lá um hino que dizia que ele caiu, e muitos pastores diziam, isso não é verdade, Jesus não caiu, porque se ele tivesse caído era símbolo de fraqueza. E eu lhe pergunto, você acha que ele caiu ou não? Claro que caiu. Ele estava sendo empurrado. Ele já estava sem força. Aí estava passando lá um sirineu. O sirineu era negro, tá? Ele era negro, ele era de Cirene, da África. Aí viram o sirineu, ei, você aí, vem aqui. Ajuda esse homem aqui a carregar a cruz. Simão não foi lá porque ele quis, não, ele foi obrigado. Ele foi obrigado. E ele ajudou Jesus a levar a sua cruz. Queridos, eu acho que aquele homem vai ter uma grande recompensa. Né? Porque ele sabia que se ele não fosse, ele ia apanhar também. Aí pegou e disse, vamos. Botou a cruz lá junto com Jesus e subiu para o Monte Calvário. Queridos, muitas vezes a gente não quer carregar a cruz, mas a Bíblia diz que aquele que quer seguir a Jesus, o que é que faz? Negue-se a si mesmo cada dia e tome a sua cruz. Né? Tem muita gente que acha, né, que a cruz dele, por exemplo, é o casal, ele acha que a mulher dele é a cruz dele, que Deus deu para ele, a mulher diz que o marido é a cruz que Deus deu para ela, e assim fica naquela lenga-lenga. Né? Ali não está falando dessa cruz, essa cruz que você arrumou. Né? Cristo não vem aqui fazer casamento de ninguém, irmão. Não vem. Não vem. Ele não vem. Casamento você é que procura alguém para casar. Ou alguém aqui, Jesus disse assim, olha, você aí, meu servo, eu quero que você case com aquela minha serva. Alguém já viu isso? Conversa. Ah, porque não era da vontade de Deus. A vontade de Deus é que você case. Né? O casamento, que ele não é obrigatório, não é mandamento. Não é mandamento. Alguém já reclamou, porque eu falei uma vez, que quem disse assim, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso, irmão? Quem? Irmão, quem foi que disse isso? Você já leu isso na Bíblia, não? Foi o próprio Deus? Foi não, foi Adão. É só você ler direito. Agora Cristo corroborou isso lá, no Novo Testamento, mas quem falou isso foi Adão. Foi Adão. É claro que Deus não quer que o homem esteja só. Mas o homem e a mulher não são obrigados a casar não, queridos. Né? Não, Paulo disse assim, olha, é muito melhor que a pessoa esteja como eu, só. Agora, se você ficar agoniado, né, aperreado, como diz lá no Nordeste, né, irmão Flaviano, você vai e casa. Mas depois não vai reclamar porque casou. O mundo, né? O mundo é um mundo, não é verdade? Queridos, infelizmente o mundo está aí. A pessoa fica, hoje é ficar.
né? E o ficar tem vários aspectos, né? E é uma coisa terrível, mas para o crente vale a palavra de Deus. Agora, queridos, Jesus falou que há eunucos, né? Há eunucos que os homens fizeram. Era assim que era feito lá no tempo dos reis. Por exemplo, você sabia, Daniel, ele foi lá para viver lá no palácio da Babilônia e ele se tornou eunuco. O que é que você entende com isso? Que Daniel se tornou eunuco? Hein? Certo. Ele foi castrado. Ele se tornou eunuco. Havia o eunuco, que era um comandante do exército, também era chamado de eunuco. E há o eunuco que disse assim, eu não quero casar, não quero saber disso. E pronto. Né? Então Jesus vai e entra na conversa e eles vão dizendo, você por acaso não sabe o que aconteceu nesses dias aqui? Jesus Cristo, varão poderoso em obras. Então, queridos, quando você estiver em crise, não abra a sua boca, né? Se reserve, porque quando a gente fala muito, muitas coisas erradas a gente diz. E a palavra, depois de dita, queridos, não tem como voltar atrás. E uma palavra, às vezes, mata mais do que um tapa no pé da orelha. Né? Então, não fique falando. E Jesus vai caminhando com eles. E de repente Jesus chega e começa a dar uma aula de Bíblia. Dá uma aula de Bíblia. Quantos irmãos aqui estão lendo a Bíblia? Lá naquele cronograma que eu botei. Quantos estão fazendo? Aí é difícil, né, queridos? Porque agora não tem mais como voltar. Nós já estamos no mês de março, final do mês de março. Já ficou para trás né? Se você não leu, você não é obrigado a ler a Bíblia toda, mas leia a Bíblia Sagrada. Leia a palavra de Deus. Aqueles homens, eles sabiam, eles conheciam a palavra de Deus. Eles eram discípulos de Jesus. E Jesus ensinou aquilo que eu fiz aqui, que eu li aqui. Jesus falou tudo aquilo. Né? Ele foi dizendo, bem-aventurados, felizes são aqueles. E no final, o que aconteceu com ele? Foi crucificado. E Jesus foi dando aula para eles. Então, dizendo o seguinte, queridos, quando você está em crise, fale pouco, mas procure se alegrar. Quando você estiver em crise, não vá para o sofá. Ah, estou em crise, aí se deita no sofá. Ah, estou em crise, aí vai se deita na cama. Aí daqui a pouco a pessoa está em depressão. Está em depressão. Queridos, olha, há muitos anos atrás, né, pastor Francisco, o senhor que mais ou menos assim, nós somos mais ou menos no mesmo tempo, você não ouvia falar isso na igreja. Você ouvia falar isso na igreja? Não. Aí nós começamos a fazer uma coisa que ficou muito na moda, era cura interior. Ah, aí pronto. Ia para lá, para a igreja, e ficavam falando aquelas coisas, aquele negócio, era cura interior. Depois vieram os pastores que pregam autoajuda. É pregação de autoajuda. Mas, queridos, eu quero dizer para você, se o evangelho, se a palavra de Deus não tiver poder de transformar as pessoas, nós estamos no lugar errado. Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. A palavra de Deus transforma, a palavra de Deus regenera a pessoa. Jesus não faz remendo, ele não remodela. Você pega um sapato que você gosta, tem alguém que gosta assim muito de um sapato aqui? Ali, ó. Eu gosto tanto desse sapato. Aí o sapato começa a ficar furado. Eu me lembro, quando eu estava lá no Rio de Janeiro, estava fazendo o curso, tinha um sapato, e eu procurei comprar um outro sapato, mas não tinha chegado. Então o sapato ele fez um buraco embaixo. Não, vou chegar lá. Aí botava um papelão, dentro do sapato, para não ficar pisando no chão. Agora, quando chovia, meu irmão, era uma festa. Molhava tudo. Né?
Mas se você pegar esse sapato que você gosta, levar lá na sapataria, a pessoa vai colocar um solado. Bota um solado, troca o salto, dá uma tintura, o sapato fica não. Ele continua sendo sapato velho. Ele é velho. Entendeu? Ele foi reformado. Mas Jesus, ele não reforma, ele transforma, ele regenera a pessoa. Por isso que ele disse, se você não nascer de novo, não poderá entrar no reino do céu. Crente, nós precisamos nascer de novo. Né? Aí, como foi pregado aqui nesses congressos aqui de jovens, que foi tão maravilhoso, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas te passaram. Eis que tudo se fez novo. Então o crente, ele está lá no seu trabalho, aí ele passa e vê aquele povo lá contando piada, né? Piada suja. Aí ele chega por ali e começa a ouvir aquilo. Daqui a pouco ele começa a dizer, eu também sei uma. Eu também sei uma. Vai contar a piada também. Aí ele cai naquilo que diz o Salmo. Primeiro, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Queridos, agora nós somos santos, nós somos separados do mundo para fazer a vontade de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí foram chegando perto da aldeia e Jesus, olha, dando Bíblia para eles, ensinando Bíblia para eles, que parece que eles não tinham aprendido absolutamente nada. Nada. Eu já falei para os irmãos aqui 1500 vezes que antigamente, quando na nossa casa batia lá uma testemunha de Javai, ou de Javé, de testemunha de Jeová, o pastor dizia assim, meu irmão, se chegar uma testemunha de Jeová na sua casa, você chama ele para orar. Por que o pastor falava isso? Porque ele sabia que o testemunho de Jeová não ia entrar e ia embora. Por quê? Porque o crente não tinha conhecimento para discutir com o testemunho de Jeová. Não tinha. O testemunho de Jeová ia botar ele no bolso, ia vender aquela revistinha lá, Sentinela, né? Eles não saem à rua, que eles sem ficar lá no processo de embasamento na igreja, lá, aprendendo todas aquelas coisas que eles ensinam. Até a Bíblia deles é diferente. Eu tenho a Bíblia do Testemunho de Jeová. Eles tiraram Jesus de tudo ali. Ele disse que Jesus não era lá essas coisas. Queridos, então Jesus chega aí, quando eles chegaram perto da casa lá, Jesus faz que vai, é embora. Aí ele disse, não, vem aqui, vamos comer, vamos cear. Aí Jesus vai com eles ali. Na hora de agradecer, né? Queridos, tem muitos crentes que quando vão comer, eles oram da seguinte forma. Senhor, abençoe esse alimento para que não nos faça mal. Você deve orar isso quando você for visitar alguém que não é crente. Aí você pode orar assim. Mas na sua casa, o alimento já é uma bênção. Ele nos dá o pão de cada dia. Não ensinou isso? Dá-nos o pão de cada dia. Não é assim que ele ensinou na oração do Pai Nosso? Aí diz que ele pegou, agradeceu. Agora eu acho que o crente estava de olho aberto. Eles estavam de olho aberto. Né? E eles viram a mão de Jesus, viram o sinal do cravo e reconheceram. Tinha um hino que se cantava antigamente, que era mais ou menos assim, né? Eles cantavam, fica conosco, nosso amado e bom Jesus, fica conosco pelo teu imenso amor, como os discípulos te pediram no caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém, queridos? Que ele fique conosco. Esse hino foi gravado por José Barbosa Lira, que congregava na igreja de Nilópolis, lá no Rio de Janeiro.
Isso aí é de Jorginho de Xerém. É não? É não? Eu não sei de quem é, não. Não é do meu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então Jesus, ele apareceu àqueles e deu a eles ânimo, né? Trouxe alegria. Por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que se tem alguém triste, o que é que faz? Faz o quê? Ore. Né? Está alegre? Cante um hino. Amém, queridos? Então, que Deus nos abençoe nessa manhã. Tá bom? Você está feliz por estar aqui nesse lugar? É para estar feliz, queridos. Tá bom? Nós estamos aqui, a nossa casa. Tá bom? Aqui a gente só vai para o céu. É ou não é? Não. Se ele quiser que a gente vá hoje, a gente vai, não tem problema nenhum. Quem quer ir para o céu hoje, queridos? É muito pouca gente, hein? Muito pouca gente. Se ele vier, querido, você tem que estar, né? Se você estiver preparado, vai. Se não estiver preparado, não vai. Né? Porque esse negócio de estar preparado, estou me preparando, e nunca fica preparado, irmão. Né? Canta lá o hino, estou me preparando para ir para um lugar. Queridos, você tem que estar pronto. Né? Eu já falei várias vezes aqui. Talvez a volta de Jesus não seja do jeito que você pensa que é. Viu? Talvez que não seja do jeito que você pensa que é. Mas ele vem. Ele vem, né? Como diz aquele corinho lá, ele vem saltando pelos montes. Queridos, que Deus nos abençoe nessa manhã, tá bom? A gente ainda está arrumando algumas coisas para que a gente possa voltar com o nosso culto à noite, né? Porque a gente tem que estar aqui à noite, aqui na nossa casa, para as pessoas passarem ali e nos verem. Mas tem algumas coisas que tem que ser ainda ajeitadas, e a gente, no mês de abril, provavelmente já no Congresso das Irmãs, o culto já estará sendo à noite. Se você quiser, a gente pode fazer de jeito que está aqui, escola dominical, um culto, e depois à noite um culto de novo. Amém? Queridos, a gente tem que ter prazer de estar na casa do Senhor. Porque se Cristo voltar e eu ficar, não adianta eu vir mais para a casa do Senhor, porque, ó, ficou para trás. É igual a mulher de Ló. Tem alguém que disse que a mulher de Ló não virou estátua de sal. Não virou. Né? Ela foi atingida pelo fogo e enxofre. Fogo e enxofre. Porque o coraçãozinho dela estava lá. Queridos, o crente tem que esquecer das coisas do mundo, que não presta. É do mundo. É do mundo. Tá? Como foi falado aqui nessa manhã, pela irmã Carla, existe muita gente dando ouvido a fábulas, aquilo que não é verdade. A verdade é a palavra de Deus, que diz que a gente continua pecando. O crente peca, queridos. Quando você faz uma coisa errada, você pecou. Peça perdão. Tem crentes que não pedem mais perdão. Jesus falou, olha, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Está falando o seguinte, se você não perdoar quem te deve, você também não vai ser perdoado. Amém? Deus nos abençoe. Tem alguma coisa para falar?